Hoje é dia 30 de outubro de 2017. Gilson, boa tarde. Opa, prazer. Prazer é todo nosso. Vamos começar por perguntas básicas, né? Seu nome completo, local e data de nascimento e o nome dos seus pais. Ah, beleza. Eu nasci no interior de São Paulo, numa cidade chamada Lucélia. Na época que eu saí de lá, Lucélia tinha 27 mil habitantes. 10 anos depois tinha 20 mil. Mas depois ela voltou a crescer, graças a Deus. Criaram até o Morumbi, a parte assim do lado. Mas eu nasci em Lucélia, sou luceliense. Vim para Santos com 13 anos. Mas então toda a minha infância e princípio de juventude foi no meio dos quintais, das taboas, dos corguinhos, né? Coisa bem de interior mesmo, bem de interior. Seus pais, o nome deles? Meu pai é Zé Maria de Melo Barros, alagoano. Minha mãe é Gilca de Melo Barros, piauense, mas eu só descobri que ela era piauense depois que eu tinha 20 anos, porque ela jurava para todo mundo que era carioca. Né? Tinha até sotaque. Veio bebezinha, então incorporou. Né? Não é por nada não, mas eu também virei santista. Tá certo. A profissão do seu pai? Meu pai era médico. E minha mãe era do lar, mas ela adorava fazer coisas, inventar coisas. Costurar, bordar, fazer almofada, tricotar, tudo que tivesse de novo, para que ela fosse mais prendada, ou não, para que fosse dinâmica mesmo na vida, ia fazer. Né? Essa era a Gilca. Acho que eu peguei alguma coisa dela. Com certeza. Né? Você está falando da sua infância, que lembranças você tem assim, que ficaram na sua memória da sua infância lá no interior? A memória que eu mais gosto de ter é da minha primeira professora, Dona Marina Rebouças Falcão, Marina Falcão. Tinha um filho quase da minha idade, e ela era minha professora do Jardim da Infância e do pré-primário. E ela foi tão minha professora que, dado um tempo dessa minha tenra idade, eu resolvi adotá-la. Ou não sei se fui adotado por ela, porque ela construiu para o filho dela e para mim, que a adotei, que me adotou, uma biblioteca no porão da casa dela. E ali era a minha infância, entre os laranjais, a casinha, que era o banheiro lá no fundo, aquela gruta onde eu aprendi, onde eu descobri a literatura infantil, infanto-juvenil, a literatura universal. Eu acho que a melhor memória que eu tenho da minha infância é ao largo da Dona Marina, que me adotou para as letras, para as artes. Não só a mim, o Naum Alves de Souza foi aluno da Dona Marina, e outros que vieram. Todos os alunos da Dona Marina, ou grande parte, ficaram pessoas meio estranhas. No bom sentido da palavra. E você estudou, então você fez a primeira escola foi... Pré-primário, né? Jardim da Infância. Isso. Porque depois... O primário também. Fiz escolas públicas. Mas a minha vida se resumia entre a escola pública e a gruta da Dona Marina. Porque se eu comecei no pré-primário a ler, durante o primário, ali eu fui conhecer os Anderson, os Grimm, né, Machado de Assis. Né, quando terminei o ginásio, eu já tinha lido tudo, porque tinha ali na minha biblioteca. Então, não é uma crítica à escola pública, muito pelo contrário, que sempre foi um ensinamento muito puxado. Né? Não gostava muito de rezar, mas adorava matemática, né? Descobrir aquelas fórmulas mágicas. Né? E assim foi. Tem a primeira e a segunda infância. Da segunda eu me lembro de rezar,
e do uniforme gasto. Eu sou o segundo irmão, né? Tenho o mais velho. E o segundo irmão sempre usa o uniforme do irmão que cresceu e, né, eu detestei essa época. Detestei, falei, caramba. Você tem um irmão só? Não, eu tenho um irmão, Luiz Henrique, mora na Bahia, e duas irmãs. Ele é mais velho e as duas são mais novas. Uma mora aqui e outra no interior. O nome delas? É a Cláudia, Maria Cláudia, e a Tereza Cristina. Uhum. Legal. E aí, até os 13 anos, você ficou em Lucélia, a sua família ficou em Lucélia, é isso? Até os seus 13 anos. A minha família era em Lucélia. Minha vida inteira, a minha vida era em Lucélia. Vocês vieram para Santos? Seu pai veio? A gente veio para Santos, literalmente para Santos, porque era a época que estava surgindo a televisão no interior. Sim. E meu pai era totalmente contra a televisão. Tá? Então, até os 13 anos, eu não vi televisão. Eu não sei o que era televisão. Eu sei sim, porque tinha loja que vendia televisão, e inclusive em televisão a cores. Antes de sair a televisão a cores, que eles punham um papel celofane. Era lindo, maravilhoso. E a gente ficava maravilhado vendo aquela televisão. Parecia gelatina em camadas, com 3 cores distintas. E aquilo era o máximo, né? Então, a minha vida no interior era bem voltada à questão rural mesmo. Questão do interior, brincadeira de moleque, subir em árvore, caçar rã, entrar nos lugares proibidos, nos riozinhos, né? Meu pai era médico e não gostava muito, porque tinha medo de ectozoomose, coisa e tal. Imagina se a gente não ia fazer o proibido, né? Mas quando eu me mudei para Santos, realmente foi um divisor de águas, né? Porque eu mudo para Santos em 68, em pleno golpe militar, e me deparo com uma realidade que eu fui muito paulatinamente descobrindo e entendendo, talvez tardiamente. Porque meus pais, de certa maneira, nos resguardavam dessa realidade política que acontecia no Brasil, porque eles sabiam o que estava rolando. Então, tentavam nos prender em casa, nos prender dos comentários. Mesmo a TV eu só via na vizinha, ainda não tinha em casa. Mas a mudança foi muito radical. Foi muito radical. Então, é passado uma história quase que de um conto de fadas para um conto também de fadas, só que de luta armada, né? E aí, você lembra o bairro que vocês foram morar nessa época? Aqui em Santos? Eu vejo a posteriori que a gente sempre morou muito bem. Meu pai era o médico da cidade, então ele veio, foi um médico concursado aqui na cidade, conseguiu um bom lugar, então a gente morou sempre muito bem. A gente morou aqui na Washington Luiz, quase na praia, era vizinho do Pelé, né? Então era uma coisa... Eu não dava muita importância para isso, não. Importância eu dei, na verdade, quando eu descobri o monumento da Praça Independência. É muito legal isso, porque não que eu tivesse distância dos lugares mais cosmopolitas, mesmo porque a família materna morava no Rio de Janeiro, ali na rua do Palácio do Catete. Então eu tinha acesso a essa arquitetura, a essa urbanização, mas sempre levado. Dona Marina me levou uma vez para o Rio de Janeiro para conhecer. O que você quer ver? A noviça rebelde? Olha que legal! Você quer ver a noviça do rebelde ou o aterro do Flamengo? Falei, eu quero ver o aterro do Flamengo, não sei o que é aterro. E aí fomos lá, visitamos o Museu dos Pracinhas. Depois eu fui descobrir a importância arquitetônica, Bulemax, enfim, a Lota que criou
aquele patrimônio. Mas então eu tinha conhecimento, mas quando nós nos mudamos para cá, eu tinha um certo medo de sair de casa e me perder, porque era outro lugar. Então, cada dia eu percorria uma quadra a mais. Até que um dia eu Washington Luiz, Praça Independência, 4 quadras. Eu descobri aquela praça imensa e eu voltei num fôlego só. Depois do nossa, para casa para contar que eu tinha descoberto uma baita estátua. É muito inocente, né? Só digo isso porque essa foi a mentalidade transladada de Santos para cá. E aqui eu fui descobrindo tudo e, na verdade, me desvestindo daquela... É a fase de transição mesmo, né? É a perda da inocência. Foi estudar em qual colégio? Isso é determinante. Sempre colégio público. Né? Fui estudar no Guilherme... Não, isso foi depois. Azevedo Júnior, lá no Marapé. Lindo, era muito legal. Não o colégio, mas porque tinha que ir de bonde. E aí era um passeio a mais. Né? Andar de bonde. Na minha cidade não tinha bonde, imagina, tinha charrete. Né? Andar de bonde aberto, né? E andando, vendo, contando as pedras da rua, decorando as fachadas que iam mudando conforme ia chegando no Marapé. Era uma maravilha, era incrível, era uma grande aventura. Eu acho que eu sempre tive uma câmera de filmar no olho, né? E meu olho ia ávido, buscando a paisagem, e atrás da paisagem tinha a aventura que eu inventava para colocar nessa paisagem. Porque ali eu ia para a escola e voltava da escola. E o resto? O resto estava aqui dentro. Eu acho que virou teatro depois. Aí você ficou no Azevedo até o final do colegial? Na verdade, não, imagina. Eu fiz o Azevedo, no ano seguinte eu mudei para a escola do lado, que era o Primo Ferreira, e fiz mais um ano, e do Primo Ferreira era também outro divisor de águas, né? Os 3 colégios que eu cito são estaduais. Azevedo Júnior, A. B, um pouco mais colocado, o Primo Ferreira, e aí eu vou direto para o Canadá, que era perto da minha casa. Mas o Canadá era um outro mundo. Ali a Odisseia começou. Ali era minha Ítaca. Porque até então eu era um a mais. Lá no Canadá, eu não era nada. Era um capial, falando torto, né, que usava a roupa do irmão, com as calças curtas. Já me puseram apelido logo de cara de brejeiro. Brejeiro é aquele resto de arroz, né, que você cata para não ir para a panela. Porra, eu nem sabia que era isso, mas eu via na TV do vizinho o que era o brejeiro e eu tentava entender o que era. Juro por Deus que eu não entendi, mas eu não gostava também. E o Canadá era um colégio esperto, feito de pessoas diferenciadas no sentido em que juntava categorias diferentes. Parece que no Marapé era uma categoria só. E aqui juntava tudo. Juntava o surfista com o outro, com o outro, com o outro, e eu lá no meio, míope, sentando na primeira fileira, porque eu não enxergava e nem sabia. Então eu sentava na primeira fileira, né? E acabei, no Canadá, aprendendo a me safar, na verdade. O bugre tinha que encontrar algum lugar sem pinguela, né? Aí inventei o teatro para me salvar daquele ostracismo incômodo, né? Dentro do colégio. Tem um anfiteatro lá. Ali tem um anfiteatro, que pena, até hoje tem esse anfiteatro. E aí, por mero acidente, Dona Maria Luísa Homem de Melo, uma professora de português,
pediu para a gente fazer um trabalho, possivelmente sobre Castro Alves, né? E, claro, eu sempre brinquei de teatro, sempre brinquei de teatro. Dona Marina me ensinou, tinha muitos fantoches lá na minha gruta da Dona Marina, e tinha os bonecos da minha irmã, que eu punha tudo para contracenar em alguma história, sempre gostei. Tinha os bonecos que a Dona América, mãe do Naum, fazia lá em Lucélia, que era algo maravilhoso, né? Então, cada vez que eu ia para a casa do Naum, eu voltava com tudo aquilo na minha cabeça. Era a irmã que fazia. Dona América inventava e fazia para o Naum. E o Beto, irmão do Naum, era o meu grande amigo de infância. Grande não, a gente era bem pequeno. Mas eu não sei do que ele sofria também, mas eu só sei que nós criamos um clube, Jardim da Infância, né? Um clube no quintal da casa dele. Eu acho que era a lateral de uma árvore, que ali era o nosso clube e que só entrávamos nós dois. Não podia entrar mais ninguém. E como era muito exclusivo, a gente inventou um vocabulário para poder falar. Gente, mas o vocabulário não queria dizer nada. E o Beto, como era muito artista, filho de Dona América, irmão de Naum, inventou o alfabeto, né? O desenho. E era muito legal, porque ele me mostrava aquilo que não queria dizer nada. E eu entendia muito. Entendia muito. E eu acho que essa vivência, essa primeira infância, foi marcante para esse momento de me deparar com Castro Alves. Falar, vamos fazer no palco, né? E a gente foi lá fazer, me lembro se era o Navio Negreiro, alguma coisa, e foi um divisor de águas mesmo, dentro daquela classe que a gente estudava, porque foi muito bom. Aluno gostando de estudar e mostrando prazer no que fazia. Tanto que o próximo trabalho de geografia a gente resolveu dramatizar. A professora aceitou. E o depois de história, Dona Maria de Lourdes Soleto, né, nos permitiu fazer Inês de Castro. Oxe, Maria! Aí a gente fez Inês de Castro e a gente começava a ser dispensado da aula propriamente dita para ensaiar. Não era, não era embuste, não. A gente ia ensaiar mesmo porque a gente gostava de fazer aquilo. E aquele grupinho de pessoas tão disfuncionais, né, pessoas que parecia que não combinavam uma com as outras, passou a ser o pessoal do teatro. E almejado o grupo pelos demais, porque queriam também ou bolar aula, ou estar junto da, aspas, celebridade. Porque a gente era o pessoal do teatro. Tinha um garoto mais bonito, não sei se era mais bonito, mas tinha o cabelo mais longo. Né? E ele sabia que tinha o cabelo longo, tanto que andava assim. Esse virou ator. Ator, diretor, é ótimo. Zé Manuel, Zé Pinheiro. Né? Hoje é um senhor como eu, mas percorreu toda a história a sua história em fazer teatro. E então tinha o Zé, tinha o Duda, Everardo virou psiquiatra, Duda virou arquiteto, o Gilson continuou fazendo arte, a Nora virou dentista, cada um foi para um lado. E alguns desse grupo, neste momento, começava a nascer o grupo que nós temos hoje, o TEP. Por quê? Mas não foi lá dentro, não? Né? Foi lá dentro, foi lá dentro, foi lá dentro. Porque entre esses trabalhos acadêmicos, que eram pedidos pelos professores, a gente passava na TV Record uns especiais que era de teatro, eram umas paródias. Eu vejo hoje que não eram ridículas, eram risíveis, porque eram feitas para ser risíveis, né? Com Hebe Camargo, fazendo Julieta, Ronald Golias, fazendo Romeu, César e Cleópatra. E eu via na vizinha e achava demais aquilo, porque eu acho que era a única coisa que eu via na TV.
Porque quando eu ia para a casa da minha avó no Rio de Janeiro, quando dava determinada hora, as crianças eram retiradas da sala. Né? Ou seja, 6 horas, sai da sala. Então eu não vi televisão no Rio de Janeiro, eu vim ver na vizinha, em Santos. E eu transcrevia, portanto, da TV para o teatro. E o primeiro grande sucesso foi Romeu e Julieta, né? Com Zé Manuel de Romeu. Eu fazia ama. Era muito legal. No Colégio Canadá. No Colégio Canadá. No Colégio Canadá. A Nora, linda, fazia a Cleópatra fazia a Julieta, e ali aquele grupo. E tinha também que ter uma vestimenta. Né? Tinha que ter. A gente não sabia muito por quê. Né? 2 coisas. Tinha que ter nome, o grupo. Nós somos um grupo de teatro e chamamos TI. Teatro Informação. Ok. Agora nós existimos. Então o TI apresenta Romeu e Julieta. Era uma paródia da paródia, tão sem pé nem cabeça, mas tão sem pé nem cabeça, que as pessoas se divertiam muito. Era o proto-besterol. Início do besterol. O besterol sem querer ser besterol. Muito pelo contrário. A gente queria ser erudito. E eu só esqueci de uma coisa, de ler o Shakespeare, claro. O figurino. Figurino é sempre uma história à parte. A gente não tinha dinheiro para produzir, adolescentes, tínhamos o quê? 14, 15 anos, 16, nessa época. Então a gente trazia as coisas de casa. Quando minha mãe se casou, o vestido dela era lindo, todo em camadas de tule, e tinha um bolero de tafetá, uma coisa assim. Gente, o bolero ficou lindo no Zé Manuel. Ficou a cara do Romeu e Julieta. E assim a gente ia compondo com as roupas de casa. Meio sem noção, é claro, né? Porque quando minha mãe decidiu batizar a minha irmã, ela teve o insight, vai ser de tule o vestido dela. Cara, quando ela foi buscar o vestido de casamento dela, minha irmã fez primeira comunhão toda de renda. Porque não tinha. Não tinha, tinha virado teatro. Eu nunca fui repreendido pelo fato. Não sei se ela achou que foi traça ou se foi troça. Mas o fato é que virou teatro. E aí começou essa aspas, brincadeira da gente se jogar mais em repetir as paródias da Record, em fazer divertir as pessoas. E aí eu já era o diretor e eu sofria muito, porque eram tragédias. Mas as pessoas riam do começo ao fim. Então, quando acabava, eu queria morrer e eu nunca mais vou fazer teatro. Até a semana que vem. E assim foi, veio César e Cleópatra e veio alguma outra coisa. Aí eu comecei a pegar a literatura dramática para a gente montar. Não dava muito certo, porque não sei por que não dava muito certo, ou porque eu não sentia tanto, não me lembro. Até que eu comecei a escrever para já não é mais ti. Tiacabé. Teatro. No ano seguinte, já era Tiacabé. Teatro Amador Cacilda Becker. A gente não tinha a menor ideia quem era Cacilda Becker. Mas eles falavam tanto de Cacilda Becker, tanto, e nem ela soube que nós nos casamos e logo depois enviuvamos. E depois eu fui descobrir a grandeza dessa matriarca do teatro brasileiro. Porque no outro ano, mudava todo ano de nome. Né? Já era Tevin, Teatro de Verdade e Informação. Olha, começa a virar uma coisa séria. E aí eu já estou escrevendo para o Tevin. Né? Era um absurdo,
porque, poxa, eu tinha 16 anos e escrevia as histórias e a gente tinha que passar pelo crivo da censura. Tinha que ir um censor lá no Colégio Canadá para assistir a gente e depois mandar um certificado de que a gente estava proibido. Como é que pode proibir o meu escrito? Né? Eu acho que foi quando eu comecei a perceber qual era o período que a gente estava atravessando. Mesmo porque, neste momento, surge, olha que interessante, as conexões, né? Surge o André Galesso Machado. O André Galesso Machado estudava no... Não, o André estudava na USP e fazia teatro aqui em Santos, fazia escola de ator e fazia teatro aqui em Santos, no grupo no TEVEC, no grupo do Carlos Pinto, do Taná, enfim, o pessoal emergente da época e já politizado. Este teatro era politizado. E o André montou um curso de teatro lá no Primo Ferreira. Olha, cara, que louco. No mesmo momento que eu estava ao lado, no Azevedo Júnior. E aí, quando a história fez a curva e eu fui para o Canadá, o André veio oferecer o curso dele para o professor Edésio. Edésio, né, o grande Edésio, inesquecível Edésio Del Santoro. E o professor Edésio, então, foi a Nancy, que já era, junto com o André, parlamentar com o Edésio, e o Edésio resolveu mostrar para o André o pessoal do teatro. Nós. Estão lá. E o André fez uma espécie de imersão, um curso para a gente, e nós montamos um espetáculo chamado Ontem, Hoje, Liberdade. Bem apropriado à época em que a gente, talvez pelo primeiro momento, fosse imprensado entre duas realidades, né? Aquela escapista das comédias que a gente montava e aquilo que acontecia na rua. Mesmo porque a gente foi trabalhar com autores clássicos da literatura brasileira e que, de alguma forma, falavam da liberdade, né? O Romanceiro da Inconfidência, por Cecília Meirelles, que era maravilhoso. Fomos a Jean-Jacques Rousseau e outros autores também não brasileiros, para montar o Ontem, Hoje, Liberdade. E, na verdade, não posso dizer que era um libelo anarquista, não. Era bem terrorista cultural. E o professor Edésio convidou para a estreia do Ontem, Hoje, Liberdade alguém tipo Erasmo Dias. Foi professor, né? Foi, sim, mas a gente sabe quem foi Erasmo Dias dentro dessa paisagem terrorista que chamou-se o período da intervenção. E isso me conta Dona Maria de Lourdes, né, que era Dona Maria de Lourdes, que era nossa tutora, então, incentivadora, e ela, vendo o Edésio do lado do Erasmo, e a gente falando liberdade, liberdade, liberdade. Falei, gente, eu estou vendo a hora que esse teatro vai acabar. Não acabou. Eu acho que eles levaram numa boa, porque isso não vai dar em nada, isso não vai dar para frente, não vai para frente, ou faz de conta que não é comigo, né? Que eu acho que é mais por esse lado, mas faz de conta que nem sou eu, mas ali estava representado. E a partir disso, dessa primeira experiência com o André, o TEP já existia. Naquele ano, naquele mesmo momento, com o espetáculo autoral do André, e o André convidou o elenco do Ontem, Hoje, Liberdade para fazer parte do TEP. E ali nós nos juntamos, e aí são 50 anos de história que esse grupo vai fazendo. Aprendendo sempre, mas
as primeiras mamadeiras, sem dúvida, passam por esse momento híbrido, né? Porque é uma mistura de muita coisa, né? Consciência, inconsciência, descoberta, irreverência. Né? O TEP nasce no Colégio Canadá. Né? Interessante. Você termina ali o colegial? Terminei o colegial ali. Não, e essa ação, o Canadá foi muito importante, porque tinham professores que eram o máximo. Né? O professor de matemática, que fazia a gente se apaixonar por matemática, o de português. No colegial, a gente tinha um mestre chamado Itagiba. O Itagiba era aspas, era um pervertido. Filosofia. Era um pervertido. Porque éramos jovens e ele nos trazia os dilemas da filosofia, em que só a mente alcança e nos desmente enquanto pretensão. Né? Assim, ninguém faz aniversário aqui, não sei porque vocês comemoram aniversário, porque é um dia a menos na vida de vocês, é um ano a menos. Vocês estão comemorando a morte? Hã? Ele era perverso, mas no bom sentido. E o Itagiba, como era sabido, ele tinha uma carreira interrompida de bailarino, né? E quebrou uma perna e deixou de ser bailarino nos palcos, porque ele dançava na aula. Era demais, né? Era demais. Imagina, que comportamento é esse? E nos falava de cinema, como ninguém. Ele adorava cinema. E mais que isso, nos insuflava estava nascendo o cinema de arte em Santos, o Cinema 1, né? mais conformado, já existia de uma outra forma, mas o Toninho Campos inaugurou o Cinema 1 ali na praia, com uma sessão que ele chamava de maldita, a sessão maldita, que era meia-noite. A gente ia para a praia, se encontrava com a maldita, depois ia para a sessão. Era a classe inteira enlouquecida dentro daquele cinema, vendo Godard, vendo Fellini, Antonioni, Bergman, e depois discutindo na sala com o Itagiba. E aí é outro momento muito importante na formação, onde a gente teve mestres nos mostrando caminhos e mais, nos mostrando, ensinando a ver, e não simplesmente assistir, a ver Bergman, o que quer dizer este homem, o que quer dizer a arte, e vocês nós que queremos ser artistas, como ser o artista, o que dizer, o que você tem a transformar do seu mundo, qual é o papel do artista. E aí por isso eu digo que o Colégio Canadá, o Colégio do Estado, foi um grande formador, não de artistas, alguns se tornaram artistas, mas de cidadãos, né? De homens da cidade que se entenderam a mensagem, levaram avante o que aprenderam. Outros já desaprenderam naquela época mesmo e deu no que deu, né? Deu até prefeito. E aí quando você termina o colegial, segue a carreira? Não, aí quando eu termino o colegial, eu vim fazer artes plásticas aqui no Santa. E rompi neste momento com o que era o TEP, a frequência, porque já era então a vida universitária, mas trouxe a experiência e, consequentemente, em paralelo, o TEP para cá. Porque se a gente montava alguma coisa lá com o André, a gente passava por aqui, passava pela Faculdade de Arquitetura, como performances, né? Porque teatro mesmo, a gente levava para a Rádio Clube, para os festivais, e aí era um momento máximo de expressão, tanto para a gente quanto do Teatro Santista. Foi um momento, isso, fim dos 70, 80, um momento máximo da produção santista de teatro, ainda na Rádio Clube. O Teatro Municipal estaria por se construir. Então, todo esse princípio que eu estou narrando com o André
nos porões mesmo, porque era lá embaixo da Rádio Clube que a gente ensaiava. E no palco, alguma vez, era cinema? Não me lembro se não, ainda não era cinema, era Rádio Clube. Era Rádio Clube, depois que virou o Cinema Alhambra, né? E ali a gente apresentava e se pavimentando o movimento de teatro. Né? O Sofredini é desse período, as grandes peças, as grandes montagens ali aconteceram na Rádio Clube. E dentro dessa mudança não de perspectiva, mas de atuação, de desenvolvimento intelectual, em que vim fazer a escola de arte, no paralelo também entrei em arquitetura e resolvi fazer as duas escolas ao mesmo tempo. Né? E era engraçado, porque aqui no Santa era bem comportada a escola, era bem comportada. E lá na arquitetura não era bem comportada, não. Não posso dizer que foi difícil, porque eu soube aproveitar. Essa sala onde a gente está hoje, quando eu fiz a faculdade, era o teto. Era o teto da escola. Né? Não existia teto, não existia nada. Aqui, para onde a gente vinha na hora do recreio, subia para fumar cigarro, porque era proibido. Então é proibido, vamos subir. Né? Encontrava a portinha e subia, de repente encontrava o bem, fumando um cigarrinho aqui em cima. Tudo bem, e a gente, depois a gente, o cara é bacana, olha que legal, cria o elo, e aí a gente vai descobrindo quão artista o cara é, né? Porque aqui era lindo. Daqui você avistava o céu, avistava o porto, avistava o mar. Né? Então era bem legal subir aqui. Mas eu acho que era o máximo da irreverência. Quase o máximo da irreverência. Na arquitetura? Não, porque na arquitetura tinha as festas, tinha os bailes e tinha o pergolado, né? Que a gente bem utilizava, aquele pergolado, tanto nas festas quanto... Né? Eu sei que eu absorvi aquela escola enquanto suporte da minha arte parietal, porque os corredores eram quadros, eram lousas, e eu gostava de escrever, e na época eu estava escrevendo muito, e todo dia eu escrevia versos, poesias, né, pelas paredes da arquitetura. Eu acho que ainda um pouco resquício daquela timidez de então e da minha maneira de me comunicar com o mundo através da arte. Então, já que eu não me colocava fisicamente, ia a energia da minha poesia. E quando havia espaço, na arquitetura a gente levava as performances transgressoras mesmo do TEP. Mas foram momentos muito ricos, esses dois, porque aqui se alicerçou realmente, ou se sedimentou o alicerce do que veio sendo fomentado até então. Que, neste momento, o TEP já tem uma certa maturidade, já tem um engajamento político, o TEP está montando Eurípides, As Troianas, uma peça adaptada por Jean-Paul Sartre, que criticava a questão global do uso da força para submeter o mais fraco, e montamos a Revolução dos Bichos logo em seguida, do George Orwell, no período em que ele estava sendo libertado do ostracismo na Rússia. Fizemos essa peça, inclusive, foi onde nós sofremos o mais duro sintoma da repressão, porque a peça em si já é uma paulada, né? Fala contra o totalitarismo, mas são todos os bichos de Bremen, né? Então vem como uma fabulinha. Mas já que é assim, ainda que é tão descarado, é impossível não ler, né? O que está escrito no subtexto. Nós fizemos um prólogo de 1 hora, mais de 1 hora,
onde nós comentávamos o pensamento humano sobre essas questões em que nós queríamos transgredir, desde o elogio à loucura, a declaração dos direitos do homem, documentos que a humanidade forjou ao longo da sua trajetória civilizatória, nós colocamos naquele prólogo, que foi inteiramente cortado pela censura. Foi íntegra, não tem Thomas Morris, não tem elogio à loucura, não tem Jimi Hendrix. Que a gente ia, era uma forma subversiva de falar, não tem, cortou tudo. O que fizemos? Fechamos as portas do Rádio Clube e lotamos com os nossos convidados e apresentamos. E assim foi, sucessivamente, com a Revolução dos Bichos, depois a Monja e o Louco, que também foi proibido, e depois com outro exercício que o TEP montou, que foi ficando cada vez mais necessário a gente gritar. Então a gente ia cada vez mais profundo na insatisfação. E quanto mais profundo, mais fechado a gente se tornava. No sentido de não poder alcançar o grande público, né, de fazer pequenos saraus em salinha para mostrar o nosso experimento estético. Caramba! E a nossa forma de pensar o mundo. Mas tinha que fechar, não podia ir para jornal, não podia divulgar. Secretas. Hã? Só para convidados. Né? Só para convidados. Só para convidados. Depois veio outro tempo. Nessa história, nessa sequência, André vai embora para Bauru, fazer teatro por lá, o TEP se torna um teatro estudantil, sobre o comando da Nancy Alonso, que está desde o princípio, quando vem o Marco Antônio Rodrigues e monta a Capitã de Areia, né, que por si uma peça engajada, com aval do próprio autor, Jorge Amado, e chama atenção. E era a época dos... como dizer? Era uma época de uma ideologia dispersora da cultura, a cultura para todos. Então o TEP foi para os galpões, o TEP foi para as escolas. Anos 80. Anos 80. Né? Então ele teve essa passagem pela história do que foi o teatro brasileiro. E nessa sequência eles montam o Gran Vizir, do René de Abaldiá, e com esse espetáculo o TEP é selecionado para o Festival Cervantino no México. Né? E foram. Claro que foi muito difícil sair daqui. Na época a cidade estava sob intervenção militar, como é sabido, e a cidade, ou melhor, a plutarquia não nos favorecia muito. A Secretaria de Cultura não liberava verba para a gente viajar. Mais que isso, não liberava o local para a gente se apresentar. Mais que isso, enganava-nos com documentos falsos de que não havia dinheiro. Só que nós tínhamos aliados, um grande aliado, por sinal, o Roberto Pérez. E a gente contava tudo para o Roberto Pérez. E o Roberto Pérez fazia novela, na verdade, com o que estava acontecendo com o TEP. Né? Secretaria de Cultura nega apoio, mas povo apoia, adota. Fizemos pedágio, né? Conseguimos algum dinheiro, fomos para o tênis clube, porque o André era... o cunhado dele era um dos diretores então abria para a gente fazer um leilão de arte, para conseguir dinheiro para viajar, até que conseguimos o dinheiro para viajar. E Roberto Pérez sempre dando esse apoio, não simplesmente a este fato isolado, mas toda a história do TEP, até determinado momento, eu tenho documentada através das crônicas do Roberto Pérez, tá? Até o momento que o jornal fechou, em detrimento do outro que queria vender mais.
É uma pena. Claro que Era no Cidade? era o Cidade de Santos, era o Cidade de Santos, que fazia oposição à tribuna. E com a derrocada do Cidade de Santos, a gente perdeu, de certa forma, um grande aliado na questão do engajamento político. Porque quando vem a tribuna, não que a tribuna não nos ofereça espaço, mas o espaço é delimitado de acordo com a corrente ideológica que você aborda. Mas, de qualquer maneira, o TEP foi para o México, ganhou o festival de Cervantino, Nancy foi a melhor atriz, parte do elenco ficou no México, não quis voltar, e parte voltou. Parte, Nancy e Marco Antônio, só os dois. Porque o resto ficou por lá para viver de teatro no México, porque aqui não dava para viver plenamente, não é financeiramente, de acordo à necessidade daqueles jovens estarem gritando os seus verbos. Assim que Nancy e Marco Antônio pousaram no aeroporto em São Paulo, eles foram direto para o DOPS. Passaram mais de 7 horas detidos. A gente não pode falar preso, mas detido. Imagina, respondendo o que eles foram fazer no México, com quem eles conversaram no México, o que eles falaram no México, se a pimenta picava no México. Ah, fazer um favor. Né? Bem, cínicos que eram, responderam a todas as perguntas com todas as meias verdades possíveis para a época. Né? E aí ficamos para contar a história. Marco Antônio, depois de um tempo, vai para São Paulo, cria em São Paulo Furias da Arte, que é um grupo que existe até hoje. Nesse período, nesse tempo, está acontecendo algo bem emblemático para o mundo, que era o surgimento da AIDS. Tá? Foi muito forte. Né? E algumas pessoas notáveis deram cara a essa epidemia que estava surgindo com um codinome de praga gay, câncer gay, era uma coisa muito pesada, até que o Enfio resolve dar as caras. Hemofílico que era, foi contaminado por um sangue contaminado, e que uma coisa não tinha exatamente a ver com a outra. E o Enfio começa a passar dificuldades no seu processo de internação. E aqui em Santos se faz um movimento para poder custear a internação do Enfio. Este movimento foi liderado pelo Toninho Dantas, pela Nancy Alonso e por mais de 20 grupos de teatro que resolveram fazer uma noite chamada... a Ruth Escobar estava montando em São Paulo a revista do Enfio, com o Pereio, com a Sônia Mamed, e a Ruth cedeu esses direitos para a Nancy. Montar para Nancy e para o Toninho, fazer aqui em Santos uma leitura dramática. Na noite da leitura dramática, o Enfio falece. Tá? Então foi uma comoção, foi algo que, nossa, desvirtuou por dentro, por fora, todas as pessoas envolvidas. E a Nancy, nesta balada, resolve manter a luta pela vigilância ao controle dos bancos de dados no Brasil, porque é algo extremamente vergonhoso. De repente você precisa de uma transmissão de sangue e você vai receber um sangue contaminado. Né? Essa obstinação da Nancy por esse trabalho de vigilância, objetivou a criação do GAPA Baixada Santista. E o TEP, por sua vez, acabou sendo um braço cultural do GAPA. Nesse percurso, como a gente estava falando, da obstinação da Nancy em busca
de chamar a atenção das autoridades para a vigilância da qualidade dos bancos de sangue do Brasil, surge o GAPA Baixada Santista. E nesse momento a Nancy me chama para dirigir a revista do Enfio, pegar aquilo que fora a leitura e trabalhar como uma montagem teatral. E aí nasce o segundo momento do Grupo TEP, os últimos 30 anos, que é o período em que eu estou à cabeça do grupo. Até então, até então eu sou do grupo sempre, né? Mas tinham diretrizes, né? E nesse momento eu assumo não, eu fui dirigir e nunca mais desdirigi, porque eu gostei da história. E aí ele estava radicado aqui já, o TEP? Já estava, já tinha ido para o México. O México se tornou uma constante na história do grupo e nas histórias individuais também. Porque outras pessoas foram descobrindo o México, na verdade nós não descobrimos nada, só fomos para onde todo mundo ia, né? Porque era muito legal, era demais. O México parecia um imã dentro da imagem mundial desde o princípio do século XX. E durante 2 anos, a gente, com a revista do Enfio, a gente bancava o proto-GAPA, porque o GAPA ainda não tinha legitimidade, não tinha documentação, mas tinha ação. Então, quem bancava era a gente, quem bancava era o teatro. E depois que se tornou uma ONG, a gente passa a trabalhar no paralelo, como um braço cultural do TEP, sempre com ações que vão caminhando em paralelo de acordo às ações específicas que o TEP desenvolve. E aí o TEP foi desenvolvendo essa outra história. O Brasil também foi mudando, o mundo foi mudando também, os interesses foram mudando e as histórias que a gente foi montando, de alguma maneira, foi acompanhando de forma avant-garde ou não, o que o mundo nos oferecia ou iria oferecer. Então, as causas comuns acabaram se introvertendo em questões psicológicas, em questões mais íntimas. O milênio já está virando, o mal já é outro, a tecnologia muda e diferencia as relações interpessoais. E o grupo foi acompanhando esse processo através das suas montagens e através dos fazeres que acompanham as montagens. Eu tô montando um livro, o TEP, portanto, vai fazer 50 anos. Agora em 2017. Vai fazer 50 anos agora em 2018. 18. Mas a gente começa a comemorar desde já, né? E estou preparando um livro com depoimentos de várias pessoas que passaram pelo TEP. E com esses depoimentos vem fotografias, vem material gráfico, que vão enriquecendo visualmente o livro. E é interessante você notar os flyers que a gente fazia lá no princípio do TEP, com aquela gráfica de padaria, né? Bem letra de vender pão, vender carne no açougue. A velha, não era nem publicidade, porque a publicidade não alcançava o veio cultural. Era para vender pão mesmo, né? E a gente estudava em textos feitos em mimeógrafos, né? Então, eu fui conseguindo montar esse painel em que você vai percebendo o aparecimento da TV a cores, o aparecimento do computador, o aparecimento do celular, o aparecimento dessas mídias eletrônicas que nos abrem a um outro universo de convivência, né? E eu acho que o livro não se trata exatamente de um livro de memórias, ainda que seja um memorial de um tempo, né? Porque, no fim, eu penso que é exatamente esse tempo que é a riqueza que nós, agentes visuais, temos para contar, né? Olha, a história com a gente aconteceu assim, não é a história inteira,
mas é uma parte da história de quem ama muito o que faz. É o livro que se chama... Esqueci. Acho que Recordações. Não é isso, não. Chama-se Bastidores. Bastidores. Quando eu falo, digo assim, olha, a gente vai comemorando, é que tem várias atividades, 50 anos. 50 anos são 50 anos. Não é um dos grupos mais antigos de Santos, da Baixada Santista. É um dos grupos mais antigos do país, né, em constante atividade. Então, são 50 anos, sim. Então, não dá para comemorar em um ano. Então, a gente vai começar a comemorar, agora, o ano que vem. Eu gosto muito de dar nome às coisas. Então, criamos um projeto chamado A Nudez de Afrodite. A nudez de Afrodite desveste a Vênus para mostrar, através dela, a plenitude da sua beleza, ou da beleza disso que nós queremos enxergar, que é o próprio teatro. E a Vênus de Afrodite, ela tem 12 episódios, 12 peças, parece a dança dos 12 véus, em que a cada episódio uma ação cultural o TEP promove. Então a gente inicia com o lançamento, ano que vem, de um primeiro livro de fotografias de cena, que é interessante, porque ao longo desse período, vários fantásticos fotógrafos santistas registraram as cenas. Então é maravilhoso você poder, num livro só, colocar a Biga Apis, Tadeu Nascimento, Simone Sofredini, enfim, são, eu acho que 15 artistas, 15 fotógrafos que nós reunimos nesse livro, que deve se chamar... Caramba, esse é um problema do tempo que passa, quando ele passa demais, ele leva as palavras também. Mas, enfim, a gente eu vou lembrar daqui a pouquinho este livro, o nome desse livro, e em paralelo a ele, se a gente puder, que nós vamos poder, claro que a gente não vai estar sozinho, a gente está buscando apoio das instituições para poder realizar uma exposição de fotografias com algumas das imagens que tem nesse livro. Que este livro já tem meio selecionadas, ele já está em fase chama-se Fotossíntese. Né? É o nome do livro, Fotossíntese. Ele conta mais ou menos com umas 200 imagens, né, ao longo das suas páginas. Então dá para fazer uma bela exposição com umas 70 imagens, isso para o ano que vem. E aí no outro ano a gente traz os próximos episódios, que é o lançamento do livro propriamente dito, Os Bastidores, que aí já é um livro de 400 páginas, fotos, documentos, matérias de jornal, cartazes, todo material gráfico, que aí já entra um outro tipo de profissional, Márcio Kida, né? Márcio Kida, que nos acompanha há 30 anos. Só isso. Então, claro, a Márcio Kida é a editora do livro, ela que vai criar. Né? Isso é uma vida misturada com as vidas, que é a própria vida. E isso é os bastidores. E, enquanto isso, a nudez de Afrodite é um rio largo, caudaloso. Né? Tem o Dino Menezes, que já conversei com ele. Dino, eu preciso que você revele em filme a nudez de Afrodite. Então ele vem acompanhando todo esse processo, registrando, não sei o que ele vai fazer. Ele vai criar o filme dele. Eu só dou o material que eu tenho selecionado, material do bastidores, do livro, material do fotossíntese, pessoas que já têm depoimentos, endereços e os fatos que vão acontecer. Para o final dessa hipérbole, vir o filme chamado A Nudez de Afrodite. Mas aí a gente já recuperou as peças escritas para o TEP e colocou
na Biblioteca Nacional, ao alcance de todos, porque na velocidade em que a gente vai escrevendo e fazendo, ela fica lá, no seu momento de montagem, mas a literatura acaba se perdendo por a gente não ter esse tempo de produzir para a literatura. E assim outros efemérides vão acontecer nesse largo de tempo. Glorioso. Paralelo ao TEP, você tem uma carreira profissional também, como artista plástico, cenógrafo e várias outras virtudes aí profissionais, né, nessa área. Você trabalhou com carnaval também, não trabalhou? Fez. Não achou boa a experiência? Como é que foi? O carnaval? Não, não, dá para falar assim. 2011? É um pouco, não me lembro qual foi, pode ter sido 2011. É um pouco indissociável para mim, né, essa coisa do ser artista plástico, ser artista de teatro, ser isso, ser aquilo. Né? Mesmo porque, ao longo do período, eu sofri várias críticas por ser uma coisa ou outra. Não. É pertinente. Depois que eu descobri a impertinência. Não, mas o espetáculo dele tem muito de artes visuais. Caramba, mas eu sou um artista visual, eu sou um artista plástico. Né? E o meu teatro, ele tem essa característica plástica do olhar mais criterioso, desde quando eu trabalhava com o vestido de noiva da minha mãe, que o olhar já estava lá, até hoje, de trabalhar a cenografia, de trabalhar os figurinos, de trabalhar com dança, de trabalhar com cinema, e pôr tudo numa caçamba só, que eu só fui descobrir depois, muito depois, através do Taná Corrêa, que falou: Gilson, você já leu o livro verdinho chamado Teatro Pós-Dramático? Eu falei: não, mas deve ser pós-dramático. Falei, E aí, quando eu fui ler o livro, que ele já estava até um pouco ultrapassado, porque o próprio autor faz a revisão do seu texto, eu fui perceber que tudo aquilo que era criticado era algo que estava por haver, estava por advir. Né? A gente já fazia, hoje é comum, mas não era. Então, nos era colocado como uma crítica negativa, sem a gente saber que a gente, na verdade, só estava abrindo a porta do amanhã, ou abrindo a porta para a gente mesmo passar e ser feliz. Né? Mas, então, essas duas carreiras, elas vão se misturando. Mesmo porque, quando eu fui para o México, eu fazia arquitetura e fazia artes plásticas. Terminei arquitetura, terminei artes plásticas, não senti vontade necessidade de terminar arquitetura e fui estudar pintura mural no México, que tem tudo a ver com o cenário que eu estou fazendo, com essa dimensão outdoor das coisas, essa vertente socialista ou socializadora da arte, a arte para todos. Então eu fui fazer uma pintura, não a de cavalete, tá? E não que eu estivesse pensando nessa questão social toda, não, porque estava em mim. Talvez fosse lá o porãozinho da Dona Marina que tenha me ensinado o ser um para todos. Tá? E fui fazer pintura mural por lá, e quando eu voltei, eu trouxe isso para Santos. É claro que o Alex Valauri já tinha passado por Santos, eu tive o prazer e a honra de conhecê-lo, primo da Beatriz Rotarossi, que era a minha deusa professora, que me ensinou um monte de conceitos de história da arte, que trago até hoje, e tanto que a primeira incursão em arte que eu fiz em Santos, depois que eu voltei do México, era um pedaço de uma cara da Marilyn Monroe, do tamanho de gente que eu saía grafitando por aí. E que era lindo, não, eu acho muito lindo. Eu e minha bicicleta, e as latinhas de spray. E me juntei com Jacó Arão, que foi para o México também, porque vai um vai, todo mundo vai atrás. Né? E Jacó foi para o México também. E quando Jacó
volta do México, a gente resolve fazer pinturas murais em Santos. Então fomos para Azevedo Sodré, no Azevedo Sodré, que fizemos um mural em homenagem a Elis Regina. A Elis Regina tinha acabado de morrer. Então a gente fez um céu, era só um céu, e talvez escrito, e uma assinatura da Elis. E foi muito lindo aquilo, porque no dia seguinte, algum grafiteiro veio e colou 3 carinhas da Elis, escrito embaixo, ainda que passe o tempo, com o passe ao contrário. Aí aquilo era maravilhoso. É a arte urbana conversando com a urbe e tendo como retorno exatamente esse diálogo. E aí a gente foi fazendo, fizemos um aqui, aqui nas redondezas, por onde a gente morava. Até que a gente fez um que esse causou polêmica, porque, claro, que a gente pedia autorização para grafite, não. Grafite não, vai lá e grafita. Mas como a gente tem que passar vários dias em frente ao muro, então, lugar para beber água, né, um cafezinho, um amigo, sempre vai bem. E também para criar uma relação de maneira a aquele trabalho ser conservado. Então nós estamos fazendo um trabalho todo ecológico na Galeão Carvalhal. E foi uma época, e estava quase no fim o trabalho. Foi uma época que era a época do heavy metal. Eu era garçom no heavy metal essa época. O Jacó era garçom também no heavy metal e tinha toda uma inteligência que trabalha. Era onde era o Cinema 1. Olha como as coisas dão a volta. E a gente trabalhava de noite, de madrugada e no meio do dia ia pintar murais. E fizemos esse trabalho ecológico. Acontece que de um dia para outro, ou num dado dia, nessa frequência da pintura desse mural, os russos derrubam um avião norte-coreano. E aquilo me chamou muita atenção, principalmente uma foto que eu vi das pessoas chorando, né? E eu achei aquilo muito violento, independente da questão política. Achei violento demais servir uma massa humana como bolacha de troca, o biscoito de troca. E pus um avião lá, e só o avião. No dia seguinte eu chego para trabalhar e o muro está todo bombardeado com tinta vermelha. Que alguém foi lá e bombardeou o meu mural com tinta vermelha. Eu fiquei enlouquecido. Peguei uma vassoura, peguei um balde e lavei o mural inteiro. E nessa época, o pessoal do heavy metal vivia numa república que era a minha casa ou nossa casa. Né? A Ruth Guzmão, que é radialista, morava ali naquela casa, o Jacó morava lá, e, enfim, tinha uma comunidade ali. E as pessoas chegavam na casa, pernoitavam na casa. E aí um dos rapazes que morava em casa, no meio do dia, ou melhor, Gilson, eu acho que eu sei quem bombardeou teu mural. Foi fulano de tal que chegou aqui e veio dormir aqui com as mãos todas sujas de vermelho. Falei, caramba, que filho da puta. Era o irmão do Jair. Era o Tuta, né? Que junto com o Jair e mais alguém, de uma visão mais fechada à esquerda, tomou o meu mural como uma afronta às liberdades da esquerda, né? ou aos anseios da esquerda, e resolveu destruir aquilo. E só que eu fui rápido, refiz o mural, violência não, violência não, violência não. O Jair jamais se perdoou. Se perdoou que eu o perdoasse, que eu não podia ter perdoado ele. Típico do Jair. Não. E a gente foi trabalhar juntos na Secretaria de Cultura, fui dirigir trabalho para o Jair, mas o Jair nunca me perdoou. Tanto que quando o Jair morreu, chega o Julinho Bittencourt, todo, né? Julinho,
perdi meu pior inimigo, o meu melhor inimigo. Eu perdi meu melhor inimigo. Pois não, quem me comenta isso foi outro que se foi, o Wagner Parra. O Wagner. Perdi meu melhor inimigo. Falei, pois é, né, Gilson? Né? Mas, enfim, essa história dos murais, nessa sequência, eu entro para a Secretaria de Cultura. Quando você estava lá, nesse período? Você entrou antes, acho que você. Eu entrei com a Thelma, você entrou com. Você veio com o Capitão, é que eu permaneci. É que formou uma equipe interessante. E as secretarias tinham uma certa simbiose. E a secretaria. Bastante, né? Era muito legal, porque Teatro, música, a Secretaria de Educação fez um lobby com a Secretaria de Cultura, com o gabinete da prefeita, com a Secretaria de Obras, que todo lugar que que a Secretaria fosse criar melhorias, que a Secretaria de Cultura entrasse com uma interferência. Então, foi criado no Teatro Municipal, na Secretaria de Cultura, uma oficina de grafite, que eu chamei Oficina de Grafite Maurício Vilaça. O Vilaça veio, inaugurou a oficina, fez um painel, assinou. E eu ensinava grafite, mas introduzia os conceitos de pintura mural. E era muito legal, porque era o que a gente ia fazer. E fomos trabalhar na rua. Só que acontecia um outro assunto, que era os pichadores. A gente fazia um mural na comunidade e no dia seguinte o mural estava pichado. Aí fomos trabalhar em cima disso. Chamar os pichadores para trabalhar na oficina de grafite. Então a gente pagava para eles virem fazer. Gente, era muito descarado. Né? E as pessoas, quando se quer aparecer, não tem medida. Né? A gente criou um cadastro. Para onde a gente ia fazer mural, tinha uma placa. Precisa ser cifrão de pichadores. E eles vinham e se cadastravam. Davam nome, endereço, nome artístico, nome de piche. E a gente foi fazendo um cadastro de pichadores. E sabendo por bairro onde estavam os pichadores. Então ia pichar no Marapé, ia fazer mural no Marapé, incluía os pichadores do Marapé. Porque eles iam tomar conta daquele trabalho. Porque aquele trabalho não é da oficina. Aquele trabalho é da cidade, aquele trabalho é de todo mundo. E, de certa maneira, descriminaliza também essa arte que está emergindo, né? Que só foi reconhecido 15, 20 anos depois, aqui no Brasil, que foi alcançar as galerias. Porque, naquela época, eu ia tirar grafiteiro da prisão, da cadeia, porque pichou, porque cometeu pequeno delito. E eram os grafiteiros. E eles vieram. E foi incrível, né? Porque aí houve um outro comportamento. Ao mesmo tempo, a Secretaria de Educação resolve levar esse conhecimento para as escolas desde a idade tenra. De todas as crianças aprenderem a discutir, porque estava sendo lançado o Estatuto do Menor e do Adolescente. Então, nada mais vigoroso do que trabalhar com arte esse estatuto a partir deles e da sua percepção e representação de mundo. Então, foi um desdobramento que chegou um tempo que nós tivemos mais de 200 intervenções de pintura mural na cidade de Santos. Em todos os bairros da cidade. Eu conheci a cidade de Santos, então. Que eu fui para o morro, fui para o outro, para fazer. É uma pequena pracinha, não tem problema, a gente vai lá e faz. Chama, sempre vai ter alguém que queira pintar. A Odisseia não foi para sempre, o governo mudou, né? E das primeiras ações do Beto Mansur foi mandar pintar todos os murais, destruir a voz da cidade, porque aquilo lembrava o governo petista. Tá. Tudo. Aquele imenso do Monte Serrat, né? Linha da Máquina, o do Cinearte, esses eram mais em áreas nobres, mas tudo, rapaz, tudo.
Tá? Assim se apaga um artista também. Então o Gilson, que foi muralista do período petista, ficou sendo aquele que não poderia estar em determinadas mesas, porque ele era petista. Tá? Então, assim, não tem moral? Eu tenho teatro, meu querido, vou falar do mesmo jeito. Não adianta, fecha uma boca, tem um olho, fecha o olho, tem orelha. E assim, este é o papel do artista, né? De fazer, de professar sua arte. Então, as duas coisas se misturam. Passei a fazer pintura mural mais profissionalmente do que ideologicamente. Então, de repente, me chamam para pintar um universo interno, uma escola, um consultório, uma residência. Então, eu vou e realizo, mas já não é aquele sonho de então, né, de ver o mundo inteiro colorido. Porque, te confesso que foi bem difícil. Foi bem difícil. Não deixar de ter o trabalho, mas ver o trabalho apagado. Que não era só meu, que era de um monte de gente. A Renata, que está aqui comigo fazendo esse trabalho, vem dessa época. Veio dessa época, veio com Jacó, veio com essa turma toda. E está ainda hoje trabalhando nisso. Então, acho que foi muito legal, no sentido que eu sei que este momento construiu homens dignos. Alguns permaneceram dignos, outros se esqueceram disso, viraram políticos. Mas grande parte se tornaram homens dignos. Então eu tenho o Leto. O Leto morreu há pouco tempo, levou uma esqueitada na cabeça. Né? Pois não, era o Tony. O Tony era o mais irreverente, o mais trombadinha de todos. Petulante que ele só. Né? Fizemos um mural, foi um dos primeiros em escola pública, aqui no Embaré. O Fabião fez parte desse grupo de grafiteiros. E ele, irreverente que era, teve a inauguração e a Thelma vinha para a inauguração. Ele não teve dúvida, rapaz. Ele chegou lá para a inauguração com um relógio de parede. pendurado no pescoço. E sai lá na primeira página de jornal, abraçado na Thelma, com o seu relógio na parede. E a Thelma era maravilhoso nesse sentido. Né? Pô, o cara está querendo se expressar. Levava numa boa. Mais que isso, uma semana depois, levou todos os grafiteiros para o gabinete dela e deu diploma a eles. Que, na verdade, não eram grafiteiros, eram pichadores. Foram eles que foram valorizados. Hoje, ele mora nos Estados Unidos. Tá? Ganha em dólar, milhares de dólares, tá? Porque ele se tornou um designer de ponta, de primeira, e foi ali, não na prisão, mas na saída da prisão, que ele construiu a sua liberdade. E isso é muito legal, E não foi 1, 2, 3. Me lembro que uma vez, rapaz, isso conta muito, porque em paralelo a isso, eu também sou professor de educação artística. Mas o meu diploma, conseguido aqui na Unisanta, me dava direito, à época, de ser professor de desenho gráfico, né? Mais matemático. Quadrado, plano, cosseno, toda aquela história. Mas eu encontro um rapaz, uma vez, num ponto de ônibus, ele falou: "Você não é o professor?" Eu disse: eu sou. Sabe de uma coisa? Eu queria te dar um depoimento. Hoje eu sou engenheiro, mas aquela aula que o senhor me chamou de senhor, eu devia ter uns 40 anos, fiquei arrasado. Mas aquela aula que o senhor me deu de apontar o lápis foi o divisor de águas. Ali eu aprendi a exatidão do universo, onde não se brinca, onde, a partir daquela ponta, eu poderia fazer cair um elevado, cair uma creche sobre crianças, cair sobre escolas. Então, ali, naquela ponta de lápis, eu decidi ser engenheiro. Isso é muito bacana, rapaz.
Isso é muito bacana. Então, são histórias que se mesclam. É o que vale. Né? Não, claro, no fim é o que vale, né? O resto esbranquiça. Legal. Tem mais alguma coisa que você quer dizer que a gente não tenha perguntado? Fora Essa Temer. É muito rica, né? Temos 1h e pouco, não dá para resumir tudo. Gostaria muito, muito mesmo. Não vejo a hora, não que as coisas terminem aí, de alcançar esse tempo desses 50 anos e fazer essa festa com muita gente. Isso é o meu atual grande desejo. Terminar o livro de fotografias, terminar o livro dos 50 anos, montar o espetáculo, porque ninguém para, né? É o que eu digo. Alguém disse, e eu repito, artista não se aposenta. Né? Me aposento como professor, né? Não dá mais, mas me aposento como professor, mas artista falece. Né? Não se aposenta. Né? Então, como eu não tenho a perspectiva da aposentadoria e muito menos do falecimento, eu estou marcando esse tempo, porque você não conta mais depois dos 50, dos 60, já estou com 62, você já começa a ter calma na contagem do tempo, né? Porque o cabo da Boa Esperança você já passou ali, agora a história é outra. As frutas estão maduras, não corre tanto, porque se balançar o chão ela cai. Né? Então, não é que se termine, mas as coisas vão fluindo num curso mais, acredito que, da delicadeza. Então, quero festejar, na verdade, talvez a minha última pressa, a minha última urgência, que é fazer o fotossíntese, que é ver a nudez de Afrodite. Diz que ela é linda pela dona. E é isso, e uma festa para todos. Né? Queria que todos estivessem lá convidados com as pessoas que são o retrato desse TEP. Acho que é isso. Com certeza vai ser bonito e estaremos lá. Beleza. O programa Memória e História Oral, da Fundação Arquivo de Memória de Santos, agradece o depoimento de Gilson de Melo Barros. Obrigado, Gilson. E até a próxima. Teremos outras entrevistas. Beleza. Eu que agradeço essa possibilidade de falar através de mim, mas falar de tantas pessoas que foram essas que fizeram essa trajetória que a gente conta como uma narrativa quase engraçada, porque em alguns momentos é bastante engraçado, mas desengraçado seria se fosse eu sozinho. Né? Porque o legal é estar junto, o legal é compartilhar, principalmente os momentos bons. Obrigado.